Olá, estaremos falando hoje sobre complicações na recuperação pós-anestésica. É importante entendermos que o período pós-operatório, o paciente fica vulnerável a diversas complicações, especialmente as de origem respiratória, circulatória e gastrointestinal. A ocorrência de complicações na sala de recuperação pós-anestésica está associada às condições clínicas pré-operatórias, à extensão e ao tipo de cirurgia, às intercorrências cirúrgicas e anestésicas e à eficácia das medidas terapêuticas aplicadas. Nós podemos entender que as principais complicações, então, relacionam-se à dor, complicações cardiovasculares, complicações térmicas, soluço, alterações neurológicas, complicações respiratórias, complicações renais, náusea e vômito, distensão abdominal e alterações de glicemia. Algumas um pouco mais comuns, mais frequentes de se ver, e outras menos comuns e, consequentemente, naturalmente, menos frequentes de se ver. Especialmente nesse momento e nessa abordagem, estaremos falando sobre a dor, a complicação que relaciona-se à dor. A dor é um problema comum no pós-operatório imediato e uma das causas mais frequentes de agitação na sala de recuperação pós-anestésica, juntamente com outros sintomas, como por exemplo hipoxemia, a hipercapnia, retenção urinária, distensão gástrica e o efeito residual das drogas, causa também a agitação psicomotora. Em consequência da dor, principalmente no pós-operatório pouco mais tardio, pode haver também as limitações na deambulação e também na ventilação pulmonar. E tudo isso favorecendo então a ocorrência de um tromboembolismo e também a atelectasia, assim como também hiperatividade do sistema nervoso simpático, com consequências cardiovasculares no porte de arritmias ou hipertensão arterial ou mesmo infarto agudo no miocárdio. A dor, ela pode ser classificada, aliás, ela pode receber diferentes classificações, mas aqui nós vamos classificá-las em apresentar dois tipos de classificações: a dor aguda e a dor crônica. A dor aguda pode ser denominada então como uma experiência sensorial e emocional desagradável que surge de lesão tissular real ou potencial, de início súbito ou lento, de intensidade leve e intensa, com um término antecipado ou previsível e uma duração mais curta. Já a dor crônica é uma experiência sensorial e emocional desagradável, de início súbito ou lento e de intensidade leve a intensa, constante ou recorrente, sem um término antecipado ou previsível e com uma duração de mais de 6 meses. Na nossa pele, né, na verdade não apenas na pele, em todas as regiões do nosso corpo, existem os receptores da dor, também conhecidos como nociceptores, com exceção no parênquima pulmonar, no parênquima eh, renal e no encéfalo. Os demais locais do nosso corpo, todos têm então os nociceptores. Eles são receptores sensoriais que captam a energia incidente e transformam ela em uma outra energia, né, representada então pela dor. Fazem a transdução da linguagem ambiente para a linguagem do sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Por isso nós temos uma batida, uma pancada, uma dor, um trauma e sentimos isso imediatamente, devido ao fato de que esses receptores sensoriais, então, eles recebem essa mensagem, ele traduz essa mensagem de uma forma que o sistema nervoso interprete e entenda. Isso, inicialmente, surge um potencial receptor, uma codificação, um potencial de ação, então, distribuído por fibras A, delta e fibras C,
Dessa forma acontece então, esses nossos receptores recebem então esse sinal e esse sinal passa pelas fibras A, delta e fibra C, vão então, conhecido então como o primeiro neurônio, vai até a medula e ali na medula, atravessando a medula, sobe pelo segundo neurônio e vão até o tálamo então apresentar essa dor, né, informar então o corpo dessa dor. O grau com que a pessoa reage à dor é extremamente variável e depende do limiar de cada organismo. Isso resulta, em parte, da capacidade do próprio cérebro suprimir a entrada de sinais da dor no sistema nervoso, ativando um sistema de controle de dor, também chamado analgesia. O controle dessa dor pós-operatória e o alívio do sofrimento se mostram essenciais para a assistência integral ao paciente cirúrgico e constitui responsabilidade e compromisso do profissional da saúde que ali está cuidando desses pacientes. Por isso, é de suma importância que a equipe de enfermagem compreenda como ocorre o processo doloroso e saiba exatamente em que momento atuar e a adequada forma e também efetiva na sua assistência. O manejo dessa dor pós-operatória tem como objetivo minimizar ou mesmo prevenir o desconforto e os efeitos deletérios ao organismo, facilitando o processo de recuperação. Nesse sentido, a educação pré-operatória e também a analgesia preemptiva são os métodos utilizados atualmente que apresentam resultados satisfatórios. Por sua vez, também nós podemos entender que a analgesia multimodal ou mesmo balanceada é recomendada no tratamento da dor pós-operatória, procedimento no qual se empregam intervenções farmacológicas e não farmacológicas para possibilitar uma resposta analgésica mais eficaz. Nessa abordagem farmacológica, dispõe-se de analgésicos de ação periférica ou analgésicos de ação central e também anestésicos para o uso de bloqueios peridurais e periféricos. Em ações não analgésicas, diferentes estratégias podem ser abordadas, como, por exemplo, o posicionamento adequado do paciente ao leito, auxiliar então numa mudança de decúbito, ou mesmo aplicar uma massagem de conforto em determinadas situações. Enfim, isso são apenas exemplos de estratégias também não farmacológicas que podem ser aplicadas. A, já a analgesia, né, na verdade, o objetivo é bloquear a geração do impulso nociceptível nos processos de transmissão e interpretação desse fenômeno doloroso e na estimulação do sistema supressor da dor. A analgesia epidural com bupivacaína em baixas concentrações também pode ser usada em doses fracionadas ou em infusão contínua, porém há o risco da medicação provocar o bloqueio motor e também levar à hipotensão arterial. Naturalmente que esses medicamentos não são administrados, dependendo da sua via, pela enfermagem, ou alguns medicamentos analgésicos são aplicados pela enfermagem com a prescrição de dor. O importante é que o enfermeiro tenha conhecimento da ação, do mecanismo de ação desses medicamentos e como a droga reage, como o corpo reage com essas drogas. Contudo, a complicação de maior ocorrência pelo uso de opioides por via epidural é a depressão respiratória. Para ter aparecimento, aliás, essa complicação então de depressão respiratória, ela pode ter um aparecimento tardio, principalmente no uso de drogas hidrofílicas, como por exemplo a morfina, o que implica numa vigilância constante, a necessidade de constante vigilância durante a sua utilização. Outros meios, aliás, outros efeitos colaterais também são
geralmente percebidos, como, por exemplo, prurido, a retenção urinária, náuseas e vômito, com maior frequência. E também devem ser acompanhados e controlados. Durante a permanência de um paciente na sala de recuperação pós-anestésica, a avaliação de dor ela é de grande importância. Geralmente, após a primeira hora de recuperação, o paciente fica um pouco mais acordado, um pouco mais alerta, um pouco mais desperto e aí colabora um pouco mais interagindo com a equipe. E nessa fase pode ser aplicadas escalas com o objetivo de identificar então a etiologia do sintoma álgico e compreender a experiência sensorial, afetiva, comportamental e cognitiva do indivíduo que está com dor nesse momento, a fim de propor e programar o manejo da sua queixa. E aí nós temos, por exemplo, essa escala, apenas uma demonstração, né, visual, muito utilizada, né, em alguns serviços, é a escala visual da dor. E aí é onde você pode quantificar, pedir para a pessoa quantificar a sua dor, então, de 0 a 10, considerando 10 o máximo de dor, e considerando 0 sem dor, que nota a pessoa dá para aquela dor que ela está sentindo. E a partir dessa referência inicial, você faz o acompanhamento da dor, então vendo se ela progride ou não. Isso é um exemplo de uma escala que pode ser utilizada. Mas a avaliação da dor ela pode ser feita de acordo com o grau de consciência do paciente, utilizando desde perguntas simples, como por exemplo, onde, como e quando dói, até as escalas analógicas visuais com as quais o próprio paciente pode quantificar a sua dor. E diferentes escalas existem, como por exemplo essa PAINAD, MOPS, NIPS, né? NIPS mais utilizada para recém-nascido. E eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. Por exemplo, aqui a PAINAT, né? Que ela faz uma avaliação de 5 categorias diferentes. São elas respiração, vocalização, expressão facial, linguagem corporal e consolabilidade, sendo que o normal, ou seja, a menor nota, recebe 0. Né? Então, por exemplo, na respiração, uma respiração normal, uma nota 0, uma respiração ocasionalmente difícil, curto período de hiperventilação, uma nota 1, e uma respiração difícil e ruidosa, um período longo de hiperventilação, ou uma respiração do tipo Cheyne-Stokes, recebe uma nota 2. E assim todos os parâmetros são avaliados com 3 opções de referência ou de resposta para cada categoria. A melhor recebe nota 0 e a mais preocupante recebe nota 2. No final, a nota máxima dessa escala de PAINAD, ela é nota 10 e a menor, naturalmente, nota 0. Ou seja, 10 uma dor intensa, 0 uma ausência de dor, também uma forma de poder dimensionar, ou então quantificar em número qual que seria essa dor do paciente. Uma outra escala, a MOPS, utilizada já para pré-escolares de 2 a 11 anos, que também vai avaliar algumas categorias, 5 categorias, como por exemplo o choro, ausente, 0 pontos, um choro consolável, 1 ponto, um choro inconsolável, 2 pontos, e as outras categorias também, como movimento, agitação, postura e sono na última hora. Dentro dessas categorias, de forma semelhante à escala de PAINAD, essa escala de MOPS também vai dar uma pontuação máxima de 10 e uma pontuação mínima de 0, considerando 10 como uma dor intensa, assim também podemos quantificar essa dor. Uma outra escala, a escala de NIPS, uma escala de dor neonatal, também é utilizado parâmetros, e aí com algumas pontuações. Essa escala já tem uma pontuação diferente, e aí ela começa com uma pontuação de 0 e uma pontuação de 1. E, enfim, na verdade ela tem mais parâmetros, eu acho que acabou não aparecendo aqui no meu
meu PowerPoint, no meu slide. Depois eu corrijo ela e passo lá para vocês, mas também não é diferente a ideia de se ter, então, alguns parâmetros para serem avaliados. E aí, considerando algumas notas zero ou como ausente, né, de complicações nessa categoria, e aí uma nota 2, então uma máxima complicação nessa categoria. Enfim, tanto essa escala de NIPS quanto a escala de MOPS, ou mesmo a escala de Painad, são simplesmente exemplos de escalas que podem ser utilizadas para a avaliação de dor. Existem inúmeras escalas e inúmeros instrumentos você, como enfermeiro, pode estar usando para fazer a avaliação da dor do paciente. É importante, então, também seguir a escala de sedação de Ramsay ao avaliar as queixas álgicas, pois o paciente com menor nível de sedação consegue avaliar melhor, então, a dor. Um fator importante nessa avaliação é a capacidade de entendimento do paciente em relação ao instrumento de avaliação. Assim, os recursos devem ser adequados à capacidade cognitiva, à faixa etária e os aspectos culturais dos indivíduos avaliados. O processo de avaliação deve abranger o histórico, o exame físico do paciente, bem como os aspectos emocionais, familiares relacionados, além de envolver componentes sensoriais, também padrão, localização, intensidade e natureza da dor, assim como o grau de alívio obtido com a terapia aplicada, com o tratamento aplicado. O padrão da dor é avaliado pelo uso de palavras que descrevem seu ritmo. Ou seja, se o sintoma é constante, intermitente ou se ele é breve, assim como pela data e pelo horário do seu início e também pelo último episódio. Já a determinação da localização auxilia o enfermeiro na determinação da etiologia da dor. Para tanto, costuma ser avaliada a utilização de um diagrama corpóreo, no qual o paciente assinale a área dolorosa, ou mesmo um questionamento direto feito pelo próprio enfermeiro para o indivíduo sobre os locais do corpo que doem, seguido de um registro posterior. Por fim, a natureza da dor ela pode ser identificada por meio também de descritores verbais, para os quais o enfermeiro solicite ao paciente que define as palavras que melhor caracterizam a sua dor. Também são utilizadas no processo de avaliação respostas comportamentais, como nós vimos, choro, depoimento, expressão facial, movimento corporal, neurovegetativa, a exemplo de alterações cardiovasculares, aumento da frequência respiratória, sudorese, alterações metabólicas, oriundas de estimulação simpática, enfim, diferentes parâmetros podem ser utilizados, então, para se avaliar essa reação, né? Como está a dor desse paciente. Enfim, muito podemos, sem dúvida nenhuma, poderíamos falar sobre dor, mas de uma forma muito resumida, nós precisamos ter atenção a esses pontos, né, que nós abordamos aqui. E é importante que o enfermeiro não subestime a dor do paciente, que precisa ser avaliada e reavaliada frequentemente durante o período pós-operatório, sempre por meio de um instrumento para registro, pois a avaliação contínua determina a eficiência da analgesia e ajuste de doses e manejo dos efeitos colaterais até a suspensão do tratamento. E assim nós encerramos aqui o assunto, então, a abordagem da dor e seguiremos com outras complicações relacionadas, então, ao período pós-operatório.